Na aula de hoje, vamos continuar a resolver os exercícios de dilatação térmica. Continuamos na página 58, ainda falando só sobre dilatação linear. Bora para a aula? Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Mais uma vez estamos aqui em transmimento de pensação e vou dar continuidade nas questões que a gente começou na última aula sobre dilatação térmica, mas só a parte linear. Vou finalizar com vocês essa parte de dilatação linear. As questões são um pouco mais requintadas, principalmente a primeira questão que a gente vai fazer, a de número 3. Ela é um pouco mais trabalhosa, mas isso não deve desmotivar você. Muito pelo contrário, deve deixar você mais engajado, mais vontade de querer fazer e querer entender. Beleza? Mas depois dessa questão que é um pouco mais difícil, as outras questões são um pouco mais de discussão para a gente contextualizar esse conteúdo com até situações do nosso dia a dia. Tudo bem? Beleza? Bom, chega de papo e bora para a aula. Questão número 3, eu acho que é a questão mais difícil desse primeiro módulo aqui. Vamos ler com calma, depois a gente volta e resolve ela de novo, porque como eu já disse, né, é uma das questões mais difíceis que a gente tem para fazer aí. Ó. Vamos devagarzinho aqui. Ó. A temperatura de 0 graus Celsius, então beleza. Começa com 0 graus Celsius. Uma barra metálica A de alfa A, ele deu aqui, ó, 2 vezes 10 a menos 5, tem comprimento de 202 milímetros, beleza. E outra barra metálica B, que tem um alfa B aqui, ó, de 5 vezes 10 a menos 5, graus Celsius a menos 1, vocês estão percebendo, né? Todo mundo usa isso aí. Tem comprimento de 200,8 milímetros. Ó, vocês perceberam, né? Milímetro, aqui também está em milímetro, tá tudo em milímetro, então pode ficar tranquilo, não precisa transformar essas unidades aí, tá bem? Aí, gente, o que ele quer saber? Vamos ver aqui, ó. Aquecendo-se essas barras, elas apresentarão o mesmo comprimento. A temperatura D, então o que ele quer saber é a temperatura final. Deixa eu anotar aqui, ó. O que ele quer saber é a temperatura final. Mas aí, eu sei a temperatura inicial, não sei? Não é 0 graus Celsius? Então o que você percebe? Né? Se você calcular uma variação de temperatura, a variação de temperatura vai ser igual à temperatura final. Por quê? Né? Como é que você calcularia a variação de temperatura? É a final menos a inicial. Mas quanto vale essa temperatura inicial aqui? Vale 0. Né? Então o que sobra para nós? Sobra aqui a variação de temperatura é igual à temperatura final. E aí então só substituir no lugar de delta θ, substituir o próprio θ. E aí a gente já vai achar a resposta direto aí. Beleza? Mas aí, cara, vamos continuar com muita calma aqui, porque o que está acontecendo? São duas barras, vamos anotar aqui. Então, a barra A. O que você sabe da barra A? Eu sei que ela tem um alfa A, que é igual a 2 vezes 10 a menos 5 graus Celsius a menos 1, né? Eu sei também que ela tem um comprimento inicial, que ele me deu aqui, ó, de 202 milímetros, né? Vamos anotar aqui, isso aqui é o L0, que é igual a 202 milímetros. E aí a gente tem também uma outra barra, né? A barra que ele chamou de barra B aí, ele tem também um alfa B, isso aqui vai ser igual a 5 vezes 10 a menos 5 milímetros. E tem um comprimento inicial também, que ele falou para nós aqui, de 200,8. Então, deixa eu anotar aqui, 200,8 milímetros também. Gente, o que ele está perguntando para nós, né? Ó, comprimento, mesmo comprimento. Eu mostrei para vocês na aula passada, a última expressão que eu deduzi com vocês na aula passada. Então, se você não lembra dela, pausa o vídeo aqui, volta lá no vídeo passado e assiste, porque eu deduzi essa expressão com vocês. É uma expressão que mede comprimento. Deixa eu anotar aqui para vocês, né? O comprimento final vai ser igual ao comprimento inicial, que multiplica 1 mais alfa vezes a variação de temperatura. Lembra dessa expressão? Eu ainda falei para vocês, ó, essa expressão aqui, cara, é a terceira expressão que você tem que saber, só tem 3 nessa matéria toda, e em alguns casos ela é muito útil para nós. Então, nesse caso aqui, o que ele está falando para nós? Ó, essas barras, elas têm que apresentar o mesmo tamanho. Então, o que eu sei? Né? Que o comprimento final da barra A tem que ser exatamente igual ao comprimento final da barra B. Você pegou? Percebeu? É claro! Então, vamos seguir aqui, ó. Vou substituir essa expressão aqui no A e vou substituir aqui também no B, beleza? E aí, ó, vamos substituir isso aqui com muita calma, bem devagarzinho. Vai ficar assim, L0, que multiplica 1 mais alfa vezes a variação de temperatura, para o A, claro, agora para o B, L é a mesma coisa, né? Só vamos escrever, copiar aqui, vezes a variação da temperatura. Agora sim, a gente pode começar a substituir os valores. Ó, percebam que a esquerda é o A e a direita é o nosso B. Vamos substituir os valores. Ó, o L0 aqui do A, 202. Substitui aqui, 202, que multiplica 1, mais o alfa dele, que é 2 vezes 10 a menos 5.
E aqui, ó, por enquanto eu vou deixar Δθ, mas vocês já perceberam que é igual à temperatura final, tá? Então aqui fecho parênteses, isso aqui vai ser igual a L0 da B, que é 200,8, que multiplica 1 mais o alfa, que é 5 vezes 10 a menos 5, e novamente vezes a variação de temperatura, beleza? Ó, deixa eu abaixar um pouquinho aqui, para a gente conseguir ver um pouco melhor tudo que eu estou falando para vocês. Vamos fazer a distributiva aqui, ó. Percebam comigo que o que eu vou fazer agora é essa distributiva aqui, ó. Olha só, distribui aqui, distribui aqui, distribui aqui, distribui lá. Então aqui vai ficar, vou fazer de preto mesmo, né? 202 mais, olha só, 202 vezes 2 vezes 10 a menos 5 vezes temperatura final. Vou colocar a temperatura final, beleza? Porque você já percebeu, eu falei lá em cima agora há pouco, né? E isso aqui vai ser igual a 200,8 mais 200,8 vezes 5 vezes 10 a menos 5 vezes a temperatura final, que é o que eu quero saber. Agora, a gente tem que pensar um pouco nessas coisas aqui para saber o que a gente vai fazer. Olha só, pensa comigo aqui, cara, 202 e 200,8. Quem é maior? 202 é maior. Então o que a gente vai fazer nesse ponto? Esse cara aqui vai vir para o lado de cá e esse cara aqui, ó, vai para o lado de lá, né? Vocês já perceberam que esse cara aqui vai ser menor que esse cara aqui. Bom, fazendo essas coisas que eu falei para vocês, deixa eu só trocar de cor, então vai ficar assim, ó, deixa eu chegar até mais para o lado aqui. 202 menos 200,8. Isso vai ser igual a esse trambolho todo aqui, vamos deixar aqui. Vai ficar assim, ó, 200,8 vezes 5 vezes 10 a menos 5 vezes a temperatura final. E aí, ó, menos esse cara todo que foi pro lado de lá, né? Então vai ficar assim, ó, 202 vezes 2 vezes 10 a menos 5 vezes a temperatura final. Vamos ter que fazer essas contas aqui na raça mesmo, né? Aqui até que não está muito difícil, vai dar 1,2, né? 202 menos 200,8, isso aqui vai dar 1,2. E aqui, ó, vamos fazer de cabeça aqui. Isso aqui vai dar 200 vezes 5, vai dar 1.000, 1.040, é isso? Então aqui vai ser 1.000,4 vezes 10 a menos 5 vezes a temperatura que está aqui também. Aqui menos, aqui está um pouco mais fácil, né? Vai dar 404, é isso? Então aqui vai ficar 404 vezes 10 a menos 5 vezes a temperatura. O que eu vou fazer, gente? Presta atenção. Isso aqui para mim é 1.000 e isso aqui para mim é 400. Então o que vai sobrar para nós aqui? Ó? Vamos devagar. Vai ficar 1,2, que é igual, ó, 1.000 menos 400. Quanto que dá? 600? Pegou comigo? Então aqui vai ficar 600 vezes 10 a menos 5 vezes θ. Não sei se vocês perceberam, gente, mas olha só, isso aqui, né, é fator comum, né? Então é mais ou menos assim. Eu estou chamando isso aqui de laranja. Eu tenho 1.000 laranja menos 400 laranjas, né? Foi isso que eu fiz. A gente conversou muito já sobre isso. Aí, gente, o que você tem que fazer? Para baixar mais um pouquinho aqui, eu vou ter que isolar o θ, né? Eu quero saber a temperatura final. Então, vamos isolar o θ aqui, ó, vai ficar... eu vou colocar assim já, 12 vezes 10 a menos 1, dividido por... deixa eu ver uma coisa aqui. Vamos devagar, vai. 600 vezes 10 a menos 5, isso vai ser igual à nossa temperatura final, aí o θ, tá? Aí, ó, vê se você faz de cabeça comigo aqui, presta atenção. Aqui tem um 10 ao quadrado, não tem? Então posso cancelar um 10 ao quadrado aqui com esse 10 aqui, isso aqui vai dar um 10 a menos 3. E esse 10 a menos 3 eu vou jogar para cima, beleza? Ó, então vamos junto aqui devagarzinho, fazendo juntinho, ó, vai ficar 12 vezes 10 a menos 1, esse cara aqui foi para cima, trocou o sinal, ficou positivo, vezes 10 a terceira, não posso esquecer desse 6 que está do lado de cá, né? Dividido por 6, e isso é igual à nossa temperatura final aí. Aí, ó, que beleza, corta esse cara com esse cara, dá um 2, vamos continuar resolvendo aqui do ladinho. Vai ficar então que essa temperatura é igual, ó, 2, tá aqui, então passei o 2 para lá, aqui ó, menos 1 com 3, dá um 10 ao quadrado, vezes 10 ao quadrado, 10 ao quadrado é 100, vezes 2, eu tenho que a temperatura final então é 200 graus Celsius. Então essas barras aí terão o mesmo tamanho a uma temperatura de 200 graus Celsius. Como eu disse para você, aquela questão ali era mais difícil dessa aula, então agora vai ficar um pouquinho mais simples, dá para a gente fazer com mais calma. Vamos lá, ó.
O projetista de alarmes deseja projetar um sensor simples, que é constituído por um invólucro de vidro com uma haste de alumínio. Ele deu aqui o alfa do alumínio 2,4 vezes 10 a menos 5. De 60 centímetros de comprimento a 25 graus Celsius. Beleza. Colocado em um ambiente cuja temperatura normal é de 25 graus Celsius. Tá. O sensor deverá disparar o alarme quando a temperatura alcançar 35 graus Celsius. Tá. Pois a essa temperatura, a haste terá aumentado o seu comprimento de modo a conectar-se ao ponto B. Então, ó, perceba que a haste, né, tá aqui de vermelhinho, vou fazer, acho que aqui, assim dá para vocês verem, né? A haste está aqui, quando chegar em 35 graus Celsius, ela cresceu aqui, ó, pá, encostou, o alarme vai disparar. Tudo bem? Você pegou comigo? Umas informações aí que são importantes, né? E aí o que ele fala? Antes de dar as informações, ele pede aqui para nós, né? Esse aumento de comprimento X na figura em centímetros então ele quer saber o ΔL. Isso aqui para nós é justamente o ΔL e é isso aqui que ele quer saber, ele chamou de X. Coisas importantes aí, temperatura final, quanto que é? 35 graus Celsius. Temperatura inicial, quanto que é? 25 graus Celsius. Bom, quanto é o Δθ? Você já percebeu que o Δθ vale 10 graus Celsius. O que mais que eu sei? O comprimento inicial. Comprimento inicial, 60 centímetros. E eu sei também o alfa do alumínio aí que ele passou para a gente, que é 2,4 vezes 10 a menos 5. Pô, gente, acabou, né? Tem todas as informações, só substituir a expressão e a gente acha. Vamos fazer juntos? Ó, fazer de preto aqui. Então, o nosso ΔL vai ser igual a L0, que multiplica alfa, vezes a variação de temperatura. Tá, ΔL, quanto que é? Eu quero saber. Ele chamou outro dia, vamos colocar aqui X, ele chamou de X, né? O L0 vale 60, e aí o alfa eu vou colocar assim, vou fazer uma transformação de cabeça aqui. Pega comigo, ó, 24 vezes 10 a menos 6. Perceberam o que eu fiz? Peguei esse zerinho aqui, joguei aqui para cima e ficou 10 elevado a menos 6, tá? Aí deixa eu ver o que mais que a gente faz aqui. Tá, vezes a variação de temperatura, que é 10 graus Celsius. Tudo bem, gente? Bom, aqui ó, é 24, tá? Não é 2,4 não. Vamos fazer assim então, ó. O X vai ser igual a 6 vezes 10 vezes 24 vezes 10 a menos 6 vezes 10. Tudo bem? Aí, deixa eu pensar. Aqui é elevado à primeira, aqui também é elevado à primeira, então vocês já perceberam o que vai acontecer com essas potências aí, né? Então, ó, o X vai ficar 6 vezes 24, 1 mais 1 dá 2, menos 6 dá menos 4. Então aqui eu vou ter 1 vezes 10 elevado a menos 4. Vou resolver aqui do ladinho, acho que cabe aqui. Vai ficar aqui o X é igual a, aqui ó, 6 vezes 24 dá 144, tá? Então isso aqui vai ser 144 vezes 10 a menos 4. Beleza. E aí pelas respostas, já que vocês perceberam ali, tá tudo em decimal, vamos transformar isso aqui para decimal. X vai ser igual, ó, são 4 casas, hein? Então vai ser 0,0144. Essa aqui é a nossa resposta. E aí está em centímetros, né? Tá em centímetros, porque aqui está em centímetros também. Então, centímetros aqui. E aí, essa é a nossa resposta. Gente, tem que tomar muito cuidado com essa questão. Vocês perceberam as alternativas? Olha só como ele vem na crocodilagem. Olha, isso aqui é sujeira, cara. Isso aqui ele está fazendo sujeira mesmo. Então, vocês percebam os valores, né? Questão assim é difícil roubar, tá? Então, assim, você tem que ir por exatidão mesmo, tá? Mas, e aí, ficamos com a alternativa A. Beleza? Tudo bem até aqui? Tá tudo bem? Tá entendendo? Bora fazer mais uma? Questão número 5, olha só que legal. Experimentalmente, verifica-se que o período de oscilação de um pêndulo aumenta com o aumento do comprimento deste. Vixe, espera aí, vamos devagar aqui, né? O que ele está falando? Verifica-se que o período, vamos anotar isso aqui, período de oscilação de um pêndulo aumenta com o aumento do comprimento deste. Tá? Estou grifando isso aqui porque isso aqui é muito importante para nós, tá? Aí ele continua e fala assim, ó, considere que um relógio de pêndulo feito de material de alto coeficiente de dilatação, o que isso quer dizer? Que ele vai dilatar muito, mesmo submetido a pequenas variações de temperatura, tá? É calibrado a uma temperatura de 20 graus Celsius. E aí ele fala, esse relógio irá. Bom, vamos pensar uma coisa aqui, né? Eu tenho aqui 40, tenho aqui 40 e aqui 0 também, tá? Então as temperaturas são essas. Vamos entender. A 20 graus Celsius, o que acontece? Qual que é o tamanho desse... É uma barra, né? Uma haste. Eu vou fazer aqui uma barrinha aqui. Pronto, tá aqui, tá? Então, a 20 graus Celsius, o tamanho dela é esse. Pegou comigo? É isso aí. Aí, vamos dar um exemplo, né? A 40 graus Celsius, o que vai acontecer com essa barra? Ela vai ficar muito maior. Vai ficar muito maior, porque ele falou que é de alto coeficiente de dilatação, né? Então, ó, percebam comigo aqui. O que aconteceu daqui para cá, né? Dessa haste aqui para essa haste. O que aconteceu?
aumentou a temperatura, aumentou o tamanho. Aí, gente, pensa, isso aqui é um pêndulo, né? E aí, o que ele falou para nós, né? Que conforme, ó, olha só, verifica-se que o período de oscilação, o período é o tempo que ele demora para ir e voltar, né? Ele, ó, começou aqui, foi e voltou. Isso é período, né? É uma oscilação completa. Ele começa aqui, vai até lá, para, volta até aqui, e aí isso é uma oscilação. Então, o que ele falou? Que o período de oscilação de um pêndulo aumenta com o aumento do comprimento deste, tá? Então, daqui, né, dessa situação para a situação seguinte, o que aconteceu com o tamanho do pêndulo? Aumentou. Se o tamanho dele aumentou, o que acontece com o período? Lembra o que é período? Né? Período é esse T aqui, a gente estudou isso lá nas leis de Kepler, né? Então, se o comprimento aumenta, o período também aumenta. Se o período aumenta, o que é o período? Né? Não sei se vocês lembram, é o tempo de uma volta, né? Ou o tempo de um ciclo que esse relógio de pêndulo vai fazer. Cara, ele está ficando mais lento. Né? É um relógio que você tem que estar ficando mais devagar. E quando um relógio fica mais devagar, o que acontece com ele? Ele está adiantado ou ele está atrasado? Está atrasado, né? Então, vamos ver agora as alternativas. Olha só. Então, esse relógio irá atrasar quando estiver em um ambiente cuja temperatura é de 40 graus Celsius? Sim. Ele vai atrasar, foi o que a gente conversou agora. Vamos ver, né? Adiantar quando 40 graus Celsius? Não pode ser. Funcionar de forma precisa em qualquer temperatura? Não vai, né, cara? E tender a atrasar quando estiver em um ambiente... Não, aqui ele vai adiantar, né? Porque se a temperatura... O pensamento é o contrário, né? Se aumenta o comprimento, ele atrasa. Se diminui o comprimento, ele adianta. Então ele não tá errado isso aqui, né? Atrasar, não. Aí também o cara já chutou o balde, né? Acho que ele nem tinha uma alternativa para colocar, ele colocou qualquer coisa aí, mas ficamos com a alternativa A. Beleza, até aqui, gente? Tudo bem?